Fala, bicho, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Pô Bicho Matemática, eu sou o professor Pedro Real e hoje o tema da nossa aula é regra de 3 simples, então vem comigo! Então o negócio é o seguinte, nós vamos estudar regra de 3 simples, que ela é utilizada na resolução de situações problema que envolve o quê? Grandezas proporcionais, certo? O que é uma grandeza proporcional? Bem, nós temos a chamada grandeza diretamente proporcional ou a inversamente proporcional. No decorrer do exercício eu vou explicar direitinho para você, certo? Bem, quando eu falo em grandeza, grosso modo, como que você vai pensar nisso? Pensa comigo assim, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Então, quando eu falo quantidade de peças, horas, peso, tudo isso vai ser o que a gente vai relacionar com a grandeza, que é tudo aquilo que pode ser medido ou contado, ok? Legal, então agora é o seguinte, eu separei para você 2 problemas, nós vamos lê-los aí, e eu vou te dar 3 dicas no decorrer do exercício, ok? Então acompanha comigo, vem comigo, olha lá. Em 8 horas, uma máquina produz 4.000 peças. Quantas peças ela irá produzir em 6 horas? Então, dica número 1, hein? Você vai ler o problema calmamente, certo? E tentar colher alguns dados dele. O que pode acontecer é assim, você leu o problema e não entendeu direito. O que você tem que fazer? Agora a dica número 2, hein? Você vai ler esse problema novamente. Só que dessa vez, você vai o quê? Coletar os dados. Você vai perceber do que o problema está falando e vai escrever esses dados na sua folha. Então olha comigo aqui, ó. Em 8 horas uma máquina produziu 4.000 peças. Então vamos lá. Olha a grandeza que eu tenho aqui, ó. O tempo que está em horas, quantas horas essa máquina trabalhou? 8 horas. Legal? Quantidade de peças que ela produziu? 4.000 peças. Está aqui, ó. Está vendo que eu já estou coletando os dados? Certo? A pergunta é, quantas peças ela irá produzir em 6 horas? Então, olha aqui, 6 horas, eu não sei quantas peças ela vai produzir. Vou colocar um X aqui. Então, olha só que interessante. Agora eu vou falar de novo sobre a regra de 3 e o tipo de grandeza, né? Grandeza diretamente ou inversamente. Olha que interessante. O que eu tenho aqui? Por que chama a regra de 3? Ela chama a regra de 3 por exatamente eu ter 3 valores, certo? E uma incógnita, que no caso é o meu X, certo? Que eu não sei quanto ele vale, eu vou descobrir, certo? Então é isso, por isso ela chama a regra de 3. Uma coisa importante agora, na dica número 3, ó, a piscadinha, é o seguinte. Quando eu falei para você agora há pouco, grandezas diretamente proporcionais, que também existem as inversamente, né? Quando uma sobe, outra desce, isso é importante você entender na hora de montar esse problema aqui. Olha que interessante. Você vai fazer o seguinte. Isso é uma coisa intuitiva, você sabe disso, tenho certeza que você entende disso. Uma grandeza diretamente proporcional é assim, quando ela aumenta de um lado, a outra grandeza também aumenta. Quando ela diminui de um lado, a outra também diminui. Isso é chamado de grandeza diretamente proporcional. Quer um exemplo? Quanto mais carros eu tenho na cidade, mais o que eu posso ter lá? Mais poluição, não é verdade? Quanto menos carros, menos poluição. Joia? Isso é chamado de grandeza diretamente proporcional, ok? No exemplo 2, nós vamos tratar de uma grandeza inversamente proporcional. Legal. Então, voltando no problema, olha só. Em 8 horas, essa máquina produz 4.000 peças. Em 6 horas, ela vai produzir quanto? Como eu disse, uma coisa intuitiva que você tem é o seguinte. Como eu diminui o tempo, né, o meu tempo diminuiu, eu vou até aproveitar e fazer uma setinha assim para baixo. Ó. Eu costumo trabalhar com essa seta aqui, ó. Ela vai te facilitar bastante a vida. Como eu diminuir o tempo, você acha que a máquina está trabalhando menos? Você acha que ela vai produzir mais peças? Claro que não, você sabe disso. Então ela vai produzir menos peças. Ó, tá? Como as setas estão na mesma, né, aqui, no mesmo sentido, o que acontece? Isso é uma grandeza chamada diretamente proporcional. Ah, bicho, mas se as duas estiverem para cima? Se as duas estiverem para cima, também é uma grandeza diretamente proporcional. Então olha só. 8 horas, 4.000 peças, 6 horas, eu sei que vai produzir menos. Vamos montar esse problema? Você vai montar ele na forma de proporção. Olha só. 8, fazendo canetinha preta aqui.
8 está para 6, assim como 4.000 está para x. Legal? E você sabe que uma proporção matemática, como que a gente resolve? A gente faz aquela multiplicação em x, né? Tem gente que fala multiplicação em cruz. Olha só, então vai ficar assim, ó. 8 vezes x é igual a quanto? 6 vezes 4.000. Legal? Aí eu vou te dar a dica número 4 agora, hein? Uma piscadinha. É o seguinte, eu posso multiplicar isso aqui, né? 6 vezes 4.000 e depois dividir por 8, ou deixar para multiplicar no fim. Dá uma olhadinha no que eu vou fazer nessa dica. X vai ser quanto? Eu não vou multiplicar agora, eu vou copiar, ó, 6 vezes 4.000 dividido por 8. Como eu tenho uma multiplicação aqui desses dois termos, eu posso o quê? Antes de multiplicá-los, simplificá-los. Isso é bom porque quando você simplifica, você diminui o seu número e aí fica mais fácil para fazer a conta. Olha só, 4.008, eu posso dividir isso tudo por 8. Ó, 4.000 dividido por 8, ó, 8 vezes quanto que dá 40? 8 vezes 5, 40. Então, ó, aqui deu 5 e 0, 0, deu 500. 4.000 dividido por 8 dá 500, logo, qual que é a minha resposta? X igual a quanto? 6 vezes 500, 3.000 peças. Olha que interessante. Que bom que deu menos, né? Porque se a máquina está trabalhando menos, obviamente ela vai produzir menos peças. Legal? Esse foi o nosso exemplo 1. Vamos para o exemplo 2 agora? Vem comigo. Tcharam! Agora o nosso segundo exemplo. Olha só, vou ler com você. Um avião partindo de São Paulo e com velocidade de 820 km por hora chega ao Rio de Janeiro em 30 minutos. Se sua velocidade fosse de 600 km por hora, quanto tempo ele levaria para chegar ao Rio de Janeiro? Legal? Então vamos utilizar o mesmo princípio do outro exercício, do outro exemplo. É o seguinte, você lê uma vez, legal? Na segunda, você coleta os dados que estão ali, certo? E na terceira vez você vai fazer o quê? Exatamente. Ver se a grandeza ela é diretamente ou inversamente proporcional. Beleza? Aí você resolve. Então vem comigo, olha só. Vamos separar então aí no caso, né? Vamos coletar os dados. Olha só. O avião ele tem velocidade de 820 km por hora. Então lá, velocidade 820. Legal? Lembrando sempre, em grandeza embaixo de grandeza. Velocidade com velocidade, tempo com tempo. Ele demora para chegar ao Rio 30 minutos. Vai rapidinho, hein? Isso aqui vai voando, hein? Então, olha lá. Se a sua velocidade fosse 600 km por hora, então olha lá. Se a sua velocidade fosse 600 km por hora, quanto tempo ele levaria para chegar ao Rio? Tá vendo novamente, no nosso caso, uma regra de 3. Por que ela é simples? Né? Eu vou comentar agora com você também. Ela é simples porque ela só envolve o que, no caso? 2 grandezas. Quando a regra de 3 envolve mais de 2 grandezas, 3, 4, 5, aí já seria o que? Uma regra de 3 composta, que é o tema da nossa próxima videoaula. Tá joia? Então não perca essa videoaula. Bem, voltando ao problema, o que eu vou ter aqui? Eu montei a regra de 3, como eu dei a dica para você. Dica 1, leia o problema atentamente. Dica 2, colete os dados. E dica 3, você vai fazer o quê? Você vai colocar se ela é grandeza diretamente ou inversamente. Pensa comigo aqui agora, olha que interessante. Você vai fazer o seguinte. O avião vai a 820 km por hora, está indo bem rápido. Ele demora 30 minutos. Bem, se ele for mais devagar, né, for a 600 km por hora, então estou pondo para baixo. Você acha que ele vai demorar menos tempo para chegar ao Rio? Opa, você também tem essa... Você sabe disso por intuição até, né? Você, olha só, se ele vai mais devagar, ele vai demorar mais tempo. Ó, ou se ele for mais rápido, ele vai demorar menos tempo. Tá vendo aqui, ó, como cruzou? Então, voltando na dica que eu te passei. Olha só, se ele for mais devagar, ele não vai demorar menos tempo para chegar. Pelo contrário, isso é inverso. Por isso chama-se grandeza inversamente proporcional. Ele vai demorar mais tempo para chegar.
Por que eu estou te passando essa setinha que eu já fiz no outro exercício? Porque na hora de montar a nossa conta, quando eu colocar a proporção ali, né, as frações, você vai ter que se atentar a essas setas que elas estão contrárias, né, em sentido contrário, ok? E vai ter um joguinho, uma setinha na hora de fazer essa conta, que a gente vai ver agora isso aí, trocar a caneta. Então vamos lá. Você sabe que, olha só que interessante, é bem legal você entender o exercício e já ter uma ideia da resposta. Por quê? Porque se agora o avião está indo mais devagar, você sabe que a resposta tem que dar algum valor acima de 30 minutos, porque ele vai demorar mais tempo. Isso te ajuda bastante numa prova que tenha lá as alternativas. Se tiver alguma alternativa com valores abaixo de 30 minutos, você já elimina. Por quê? Porque você sabe que ele vai mais devagar e vai demorar mais tempo para chegar. Isso é uma boa dica também para você, tá? Então olha só, vamos montar. Eu sempre vou começar onde está a variável, aqui, a minha incógnita x. Então eu vou fazer assim, ó. 30 está para x, ó, vem comigo aqui, ok? 30 está para x, assim como, agora vem a dica, um macetinho para você, toma cuidado. Você não vai escrever 800 está para 600, por quê? Porque é uma grandeza inversa. Então, para compensar, você vem aqui também e inverte esse valor aqui, ó, para poder dar justinho a tua conta. Então, 30 está para x, assim como 600, olha lá, está para 820. Agora sim, ó, eu aproveitei a minha setinha que estava contrária e inverti aqui a fração. Lembra do primeiro exercício? Como as setinhas estavam iguais, eu não inverti nada, eu só coloquei as duas frações e fiz a proporção. Fechou? Então vamos lá. Agora eu vou multiplicar isso em cruz, vou trocar a caneta, hein? Olha lá. Uma outra dica para você, outra diquinha aí, ó, é o seguinte, eu tenho essa fração, se eu já puder simplificar aqui os valores, né, os números, por exemplo, ó, eu posso dividir por 10 em cima e embaixo, já diminuiu o meu valor, tudo bem? Então vamos lá. Olha lá, 60 vezes x é igual a quanto? 30 vezes 82. Joia? O 60 que está multiplicando, ele passa dividindo. Ah, professor, eu preciso multiplicar isso aqui agora? Não, deixa para o final. Porque lembra que eu falei no outro exercício? O que der para você simplificar antes de fazer a multiplicação final é melhor. Você tem um número menor, você corre menos o risco de errar. Tem menos trabalho para fazer a conta também. Então vamos lá. X é igual a quanto? 30 vezes 82 dividido por 60. Olha lá. O 60 que estava multiplicando passou dividindo. Agora sim, vamos fazer essa continha. Olha lá. Vai dar para eu cancelar um outro zero daqui, ó. Esse zero daqui com esse zero daqui. E 3 e 6 eu também consigo, né? Ó. 3 e 6 são múltiplos de 3. Eu vou dividir por 3 em cima e embaixo. Eu vou simplificar esse número. Se eu dividir por 3 em cima, dá 1. Se eu dividir o 6 por 3, vai dar 2. Então, na realidade, o que eu tenho aqui? Ó? 1 vezes 82 dividido por 2, que vai dar 82 dividido por 2, olha lá, 82 dividido por 2, que vai dar exatamente 41 minutos. Legal? Então, olha que interessante, ainda bem que deu mais, né? Deu mais tempo, se ele vai mais devagar, ele vai demorar mais tempo para chegar. Só como curiosidade, a média, tá, de tempo para você viajar de São Paulo ao Rio é de 45 minutos, ok? Então deu 41 ali, né? O que a gente pode entender? Que a velocidade média do avião é aproximadamente uns 600 km por hora, né? Um pouquinho menos, um pouquinho mais, joia? Então é isso aí. Espero que você tenha entendido a regra de 3 simples. Te aguardo agora para a próxima videoaula, regra de 3 composta, hein? Que vai envolver tudo isso que você aprendeu aqui e mais um pouquinho. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso canal. Inscreva-se se você não é inscrito. Gostou da aula? Dê aquele joinha que para mim é muito importante. E te espero para a próxima videoaula. Falou, bichão!